E aí galera, beleza? Aqui professor Sandro do canal MB Matemática Básica. Nós vamos agora para a resolução de uma lista de exercícios que eu deixei aí para o pessoal do Colégio Adventista de Traré para resolver. Quem não viu essa lista ainda, eu vou deixar ela na descrição aí do vídeo. Se você quiser então baixar ela para você resolver. E nós vamos começar a fazer a resolução agora. O primeiro exercício aí da lista é esse aqui, ó. Mas antes vamos fazer o seguinte: se você ainda não tentou fazer esse exercício, dá um pause no vídeo, tenta resolver e aí você acompanha a minha resolução, ok? Então vamos lá. Vamos começar fazendo a leitura do exercício aqui então. Esse primeiro da metodista. Sabendo que f composta com g é igual a 3x menos 7 e f de x é igual a x sobre 3 menos 2, então, quer saber qual é a função g. Então, para o pessoal aí que tem aula comigo, nós não tínhamos feito um exercício igual a esse, a gente tinha feito os básicos. A lista que a gente corrigiu lá na sala de aula eram de exercícios mais básicos de função composta. Esse aqui já é um degrauzinho acima. Mas vamos fazer a resolução dele. O que ele me disse aqui de diferente? Repare que ele me deu a função composta. O mais básico seria ele me dar as duas funções e eu encontrar a função composta. Neste caso, ele está me dando a função composta, que aqui eu encontro a função g. Então vamos analisar isso aqui, ó. Então o que nós temos? F composta com g, ele me disse que vale 3x menos 7, ok? E ele me deu aqui a função f. Essa função f, eu vou anotar ela aqui, ó. Aquele é só o x sobre 3, né? Até ontem um aluno me perguntou. Aqui é só x sobre 3 menos 2. O que seria essa função f de x aqui, f composta com g de x? Esta função g, ela vai ser colocada dentro da função f. E o resultado disso é 3x menos 7. Então é exatamente isso que nós vamos fazer. Só que ao invés de colocar a função g, nós vamos colocar só g, porque não tem a função g, né? Então olha como que vai ficar aqui, ó. A função f, deixa eu pegar a caneta aqui, ela é x sobre 3 menos 2, concorda? Essa é a função f. Se fosse uma função normal, vamos pegar aqui, ó, fazer uma anotaçãozinha aqui, ó. Se fosse f em função de 2, no lugar do x, desse x aqui, a gente colocaria o 2. Mas aqui, ó, tá aparecendo um g de x. Então, quem é que vai entrar aqui no lugar do x da função f? Isso, exatamente. Vai entrar a função g de x, ó. No lugar do x, desse x aqui, ó, da função f, vai entrar a função g de x. Então, é aquilo que eu falo para vocês da leitura da linguagem matemática. Eu simplesmente vou fazer a leitura disso. E ele me disse que o resultado dá 3x menos 7, ok? Então, daí agora a dificuldade era essa, agora ficou fácil, é só isolar, a gente vai isolar esse g de x como se fosse uma incógnita, e aí eu vou descobrir quanto vale essa função g. Então agora o trabalho é só isolar. Então, imagine que isso aqui fosse uma incógnita, um x, um y, ok? Então, primeiro, eu vou ter que mandar esse menos 2 para lá, então vou repetir aqui, g de x sobre 3 igual 3x menos 7. E esse menos 2 veio para cá, na sua operação inversa, mais 2. Dando sequência aqui, nós vamos ficar com o g de x sobre 3. Vou dar uma ajeitada aqui, vai ficar 3x, daí menos 7 com mais 2, menos 5, ok? Continuando aqui,
Próximo passo para isolar o g de x é passar esse 3 para lá multiplicando. Então, vou continuar aqui na frente. Então, vai ficar g de x igual 3 vezes tudo que está aqui, que é o 3x menos 5. Ok? E agora a gente tem que aplicar a propriedade distributiva. Esse vezes esse e esse vezes esse. Então, g de x é igual a 3 vezes 3, 9x, vezes 5, 15. Então, 9x menos 15. Chegamos aqui, então, na resposta final do exercício. Então, a letra A. Ok? Vamos para o próximo exercício. Esse já é um exercício de um nível um pouquinho mais alto, então ele até vai ser um pouco mais longo para a gente resolver e ele envolve várias coisas. Vamos ver aqui o que ele fala. O domínio da função f de f composta com g de x, ele quer saber, né, o domínio dessa função real f composta com g de x, sabendo que f de x é igual a x elevado a meio e g de x é igual a x ao quadrado mais x vezes x mais 2 elevado a menos 1. E aqui estão os valores do domínio. Para eu encontrar o domínio, então, quem está tendo uma aula aí comigo aí no Colégio Adventista, sabe que nas aulas anteriores a gente falou sobre o estudo do domínio da função. São 3 situações clássicas lá de estudo de domínio, né? Mas, antes da gente fazer o estudo do domínio, nós vamos precisar encontrar essa função composta. Então, eu vou começar escrevendo as funções aqui, porque elas estão numa forma que assusta um pouco, que é essa forma aqui com potência. Então, eu vou pegar aqui e vou escrever, ó, a função f de x, x elevado a meio. Lembrem que expoente fracionário, eu posso transformar isso aqui numa raiz. Então, a função f de x pode ser transformada em raiz quadrada de x. Lembre que esse 1 seria aqui e esse 2 ele veio daqui, ó. Se eu posso passar dividindo aqui, ele vira uma potência fracionária. Então, simplesmente raiz quadrada de x. A outra aqui que me dá um pouquinho também de medo, né, assusta um pouco, é o expoente negativo. Então, vamos escrever aqui a função g. A função g de x é igual x ao quadrado mais x, certo? Tudo isso vezes x mais 2 elevado a menos 1. O que é expoente negativo? Expoente negativo é o inverso do número. Então, aquilo ali pode ser escrito na forma: em cima fica o x ao quadrado mais x e embaixo vai ficar x mais 2. Ele era elevado a menos 1 em cima, e embaixo ele vai ficar elevado a 1. Então, isso é inverso do número. Ele estava em cima, passou para baixo. E aí nós temos essas duas funções. Agora, eu vou caminhar em direção à função composta. Eu quero encontrar f composta com g. Ou seja, nós vamos colocar dentro da função f a função g. Ó. G vai entrar dentro da função f. Então, seguindo aqui, nós vamos fazer a função f é essa aqui, ó, raiz quadrada. Então, vai ficar assim, raiz quadrada de x. Mas quem é o x agora? Quem que vai entrar no lugar do x? A função g. Concorda? E o que é a função g? É tudo isso. Então, eu vou gastar mais uma linha aqui e vamos escrever f composta com g é igual. Vou escrever aqui na forma de raiz, grandona. E aqui dentro vai entrar simplesmente x ao quadrado mais x sobre x mais 2. Ok? Então, agora a gente vai começar uma segunda batalha. Então, aqui já está uma primeira parte
uma primeira parte está feita, que é encontrar a função composta. Agora eu vou para uma segunda etapa, que é fazer o estudo do domínio dessa função. Então, para fazer o estudo do domínio dessa função, eu tenho que lembrar dos detalhes que são importantes no domínio de uma função. Então, vamos aproveitar para dar uma revisada aqui. Quais são os problemas clássicos aqui de estudo de domínio? Vamos pegar aqui as situações básicas. Quando eu tenho x no denominador, por exemplo, x mais 1 no denominador, tudo que está no denominador tem que ser diferente de zero, não pode ser zero. A outra situação clássica é quando eu tenho uma coisa com x, um x dentro de uma raiz de índice par. Então, tudo que está dentro da raiz, não interessa o que seja, x mais 1 nesse exemplo aqui, ele tem que ser maior ou igual a zero. E a situação que envolve as duas coisas juntas, que seria uma situação em que eu tenho x no denominador dentro da raiz. Então, tudo isso aqui não pode ser negativo e também não pode ser zero. Então, eu vou ter que dizer que ele é maior que zero. Ok? Então, isso aqui é um pré-requisito para a gente poder fazer esse exercício aqui. Então, eu vou copiar esse pedacinho aqui para a gente seguir ali na próxima página, que não vai caber neste slide aqui, ok? Vamos continuar ele aqui, vou pôr ele aqui em cima e agora nós vamos fazer a análise dele aqui, ó. Bom, então vamos começar a fazer a análise. Tudo isso que está aqui dentro da raiz, ele não pode dar negativo, e o que está no denominador ele não pode dar zero. Então nós vamos fazer isso aqui, ó, por propriedade de potência. Eu poderia até separar isso aqui, ó, como se fossem duas raízes separadas. A propriedade das raízes me permite separar isso aqui, ó. Então é isso que eu tenho. Então nós vamos analisar a primeira parte de cima. A parte de cima eu vou dizer que x ao quadrado mais x, ele tem que ser maior ou igual a zero. Ele pode ser positivo e pode ser zero, não tem problema nenhum. Essa parte de baixo eu já vou fazer ela aqui, que ela é mais fácil, ó. X mais 2, ela está no denominador, então ela não pode ser zero. E como ela está dentro da raiz, ela não pode ser negativa. Então, eu vou ter que dizer que x mais 2 vai ser maior que zero. E uma inequação do primeiro grau é facinho de resolver. É só isolar o x aqui, ó. Então, vai passar para lá. Então, opa, ficou meio feinho ali. Vai ficar simplesmente x maior que 2. Então, para essa parte aqui, ele está dizendo que qualquer... Opa, só que eu esqueci do sinal. Deixa eu voltar aqui. X maior que menos 2. Então, ele está dizendo que qualquer valor que seja maior que menos 2 já resolveria o problema. Só que tem essa parte. Agora falando para os alunos aí que assistiram a aula na semana retrasada comigo sobre esse assunto. A gente ainda não chegou em inequações do segundo grau. Que isso aqui é a inequação do primeiro grau, isso aqui é a inequação do segundo grau. Então, essa lista foi para vocês, mas tinha esse exercício um pouco mais complicado. Mas vamos se virar com isso. A inequação do segundo grau, a gente pode... Bom, vamos resolver aqui essa inequação do segundo grau. Como é que a gente pode resolver ela? Nós vamos ter que encontrar a raiz disso aqui, ó. Não dá para isolar só como uma inequação do primeiro grau. Então, eu vou pegar essa x ao quadrado mais x e vou encontrar as suas raízes, ok? Para encontrar isso aqui, eu poderia fazer pela fórmula de Bhaskara, mas é muito mais fácil fazer por fatoração. Vou colocar o x em evidência, então aqui fica x e aqui fica 1. Então, x vezes x vai dar x ao quadrado, x vezes 1 dá x. Quando é igual a zero, isso eu só posso fazer quando é igual a zero, né? Então, esse x
vai ficar igual a zero, então uma das raízes é zero, e esse x mais 1 também será igual a zero. Então, x mais 1 igual a zero. Então, essas vão ser as duas raízes, ó, menos 1 e 0 vão ser as raízes dessa parte aqui. Agora, ele está querendo saber que valores de x isso aqui vai dar maior ou igual a zero. Então, nós vamos fazer um esqueminha aqui, ó. Nós vamos colocar uma retinha. E aqui eu vou colocar o zero. Opa, o zero não. O menos 1. E aqui eu vou pôr o zero, porque o zero é maior que menos 1. E aí eu vou fazer um teste aqui, ó. Nós vamos fazer alguns testes com alguns valores para a gente ver como é que fica isso. Se eu pegar um valor que seja menor que o menos 2, o que vai acontecer? Se eu pegar um valor menor que menos 1, né? Por exemplo, menos 2, que está por aqui. Eu só quero saber se vai dar positivo ou se vai dar negativo essa conta. Então, eu vou substituir aqui, ó. Vou pegar a função, né, que é x ao quadrado, e vou substituir, ó, menos 2 ao quadrado. Estou trocando o x por menos 2. Ó, o x está trocando por menos 2. Mais menos 2. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. Mais com menos dá menos. E 4 menos 2 dá 2. O que isso significa? Significa que qualquer valor que esteja aqui para a esquerda do menos 1, esse valor aqui vai dar positivo. Agora eu vou testar um valor entre menos 1 e 0. Então eu vou pegar um valor que está por aqui, vou pegar o menos meio para a gente testar, ok? Ou 0,5 negativo. Então como é que fica o menos meio? Esse seria o valor de x que eu vou fazer o teste. Vou fazer com menos meio ao quadrado mais menos meio. Menos meio elevado ao quadrado dá 1/4 positivo. Mais com menos dá menos meio. Como 1/4 é 0,25 e menos meio é 0,5, a resposta aqui vai dar menos 0,25, certo? O que interessa para mim é que vai dar negativo. Então, qualquer valor que esteja nesse pedaço aqui, ó, a resposta dá negativa. E agora eu vou fazer mais um teste com um valor que está à direita aqui do zero e eu vou escolher o 1 para testar, ok? Então, testando o x aqui, trocando ele por 1 para ver o que acontece. Então, eu vou trocar, vai ficar 1 ao quadrado mais 1. 1 ao quadrado dá 1, com mais 1 dá 2. Ou seja, qualquer valor que esteja à direita do zero aqui vai dar positivo. Então, vai dar aqui, ó, positivo, negativo e positivo. Para quem já foi aí meu aluno, quem já estudou aí na equação do segundo grau, a gente estudaria através da concavidade. Eu estou mostrando dessa maneira porque tem aluno aqui que ainda não estudou inequação do segundo grau, né? Então, a gente fez uma análise do que acontece nos sinais. Agora, para facilitar, nós vamos fazer aqui a comparação entre os valores. Para a primeira situação aqui, ó, eu vou fazer as retinhas para ficar mais fácil da gente analisar. Nesse caso aqui, ele está dizendo para este x mais 2 aqui, que deu x maior que menos 2, ele está dizendo que qualquer valor que seja maior, lembrando que maior é bolinha aberta, qualquer valor que seja maior que menos 2, ou seja, qualquer valor para o lado de cá, resolve o meu problema. Para a gente responder essa inequação aqui, ó, ele está perguntando que valores de x deixariam essa inequação, né, esse x ao quadrado mais x, maior ou igual a zero. Maior ou igual seria maior ou igual é bolinha fechada nas raízes, porque no menos 1 e no 0 vai dar 0, se a gente substituir aqui vai dar 0. Ele quer maior, maior é positivo, concorda? Então eu vou marcar os valores que respondem a essa parte, são os valores que estão no positivo aqui e no positivo aqui, ok?
Aí eu vou pôr essa resposta aqui embaixo, uma da outra. Então, nós temos a resposta de um e a resposta do outro. Esse aqui é um menos 1. Então, vamos pôr aqui, ó, menos 1 está para o lado de cá, bolinha fechada. Qualquer valor aqui para a esquerda do menos 1 responde essa inequação. Para a parte de cima serviria. O outro é bolinha fechada também, só que no 0. E qualquer valor maior que o 0 resolveria o nosso problema. Só que é uma função só, então eu preciso que resolva as duas ao mesmo tempo. Então, aqui embaixo eu vou analisar os valores que resolvem as duas ao mesmo tempo. Quais são os valores que estão aqui nas duas ao mesmo tempo? É só ver aonde tem um ponto de encontro entre eles. Então, essa faixa aqui, do menos 2 até o menos 1, resolve os dois ao mesmo tempo. Então, vai ser aberto no menos 2 até fechado no menos 1. Todos esses valores que estão aqui dentro resolvem os dois ao mesmo tempo. E esta faixa aqui também, ó, do 0 para frente, ó, do 0 em diante, resolve os dois ao mesmo tempo, ok? Então, por isso que o domínio vai ser essa coisa toda gigantona que está aqui. Vamos ver qual das alternativas é agora. Lembrando que para montar aqui a resposta, é só colocar o x aqui no meio, né? Normalmente o pessoal sente um pouquinho de dificuldade, ó. Então aqui é o x, ó. Então vou escrever aqui embaixo. Vai ser domínio dessa função, nesse caso aqui, x pertencente aos reais, tá ok? Menos 2, o x está aqui, ó. O x está no meio. O menos 2 ele está para a esquerda do x, então ele é menor. Como é bolinha aberta, é só menor que o x. E esses x eles são menores que o menos 1. Só que como é bolinha fechada, é menor ou igual a menos 1. Ou pode ser qualquer valor aqui para a direita do zero. Ou seja, qualquer valor de x que seja maior ou igual. Opa, valor de x maior ou igual a zero. Aí procurando isso nas alternativas, nós vamos encontrar ele na alternativa C aqui, ó, menos 2 menor que x, que é menor ou igual a menos 1, ou x maior ou igual a zero. Então, a alternativa correta aqui é a C, ok? Então, resposta C nesse exercício. Difícil, né? Ele é bem longo, então, mas essa lista que eu preparei já era para a gente expandir um pouco mais os nossos conhecimentos aí, com exercícios um pouco mais difíceis mesmo. Vamos para o próximo. O próximo exercício é um pouquinho mais simples, né? Ele é mais de interpretação do que muitos cálculos, né? Mas vamos lá. Vamos interpretar ele. Para cada inteiro x maior que zero, então os valores de x aqui são só positivos, né? E inteiros também, só valores inteiros. F de x é o número de divisores de x, ou seja, essa função f de x aqui, ela me dá o número de divisores do x. Então isso aqui é uma coisa que a gente não está acostumado a fazer mais com quando ele me dá uma função lá, f de x igual a x mais 2, por exemplo, né? Aqui ele diz que essa função me dá o número de divisores desse número que está aqui, ó. Então, se aqui tiver o número 10, por exemplo, ele vai me dar os divisores do 10. E assim vai. E a função g é o resto da divisão do número x por 5. Então, por exemplo, se aqui tiver, se fosse, por exemplo, lá, g em função de 10, certo? Se a resposta vai ser o resto da divisão desse número x, que é o 10, dividido por 5. Quanto que é 10 dividido por 5? Dá 2 e sobra 0. Então, a resposta seria 0. Então, isso eu estou fazendo só para a gente entender o que é cada uma das funções. Então, é o resto da divisão por 5. Ok? Então, isso aqui eu não vou usar. Foi só para a gente entender a ideia aqui da função. Agora que a gente vai analisar isso que ele está falando.
ele me disse aqui g em função de f de 45. Então, eu vou fazer isso aqui por parte. Primeiro, eu quero ver quanto que dá o f em função de 45. Então, vamos analisar aqui o que é que acontece no f em função de 45. O que é a função f? A função f me dá o número de divisores do número que está no parênteses aqui. Então, eu tenho que encontrar o número de divisores do 45. Existe uma técnica para encontrar os divisores de um número. Eu tenho uma aula aqui no canal que fala sobre isso. Eu vou deixar o card aqui em cima para vocês. Ó. Quem não sabe como encontrar, né, divisores de um número, né, para que você não esqueça de nenhum, tem uma técnica, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, ok? Mas agora eu vou fazer direto aqui para a gente não perder muito tempo. Os divisores do 45 são 1, o 3, aliás, aproveitando, né, divisores são aqueles números que dividem o tal número e o resto dá zero. Então, 1, 3, 5, 9, 15 e o próprio 45. Ok? Então, quantos divisores nós temos aqui? Nós temos 6 divisores. Concordam? Então, significa que a resposta do f de 45, ó, o f de x, é o número de divisores do x. O x nesse caso aqui é o 45 e o número de divisores do 45 é 6. Então, aqui nós vamos entrar com 6. Bom, dando sequência, o que acontece agora? Quanto vale, então, o f de 45? O f de 45 vai dar 6. Concorda? Que é esse 6 aqui ó, que eu encontrei. Esse é o valor. Eu fiz separado, encontrei o valor de f de 45, que deu 6, e agora nós temos que encontrar quanto é g em função de 6. Agora vamos falar da função g. A função g é o resto da divisão do x por 5. Ou seja, para você encontrar a resposta aqui, nós vamos pegar esse valor aqui, que é o x, né, que é 6, e fazer a divisão dele por 5. E a resposta dá um resto 1. Ele falou que é o resto que me interessa. Ó. O resto da divisão do x pelo número 5. 6 dividido por 5 dá 1, sobra 1. Ou seja, isso aqui me dá 1. Finalizando então, g em função de f de 45, que vai dar isso, vai me dar a resposta 1, que é a alternativa D. Então, esse aqui era um pouco mais fácil, mas envolve aquilo que eu tenho falado muito para vocês, que é a leitura, a interpretação da linguagem matemática. Vamos para o próximo. O próximo exercício não é tão longo, mas vamos lá. Lendo ele aqui. Considere as funções f de x e g de x. Então, as raízes da equação f composta com g de x é igual a 0 são. Ele quer saber alguma coisa aqui sobre as raízes da função f composta com g. Então, nós vamos começar fazendo a função f composta com g. Então, f composta com g, ele está dizendo que dá 0. Função f composta com g. A g entra dentro da f. Então, vai ficar 2 vezes x mais 1. Isso que eu coloquei aqui é a função f. Dentro da função f vai entrar a função g. Quanto vale a função g? Ó, a função g aqui, ó, vai entrar aqui dentro, ó, x ao quadrado menos 1, certo? Então, continuando e ajeitando isso aqui, vou fazer a distributiva e nós vamos ter a nossa equação. 2x ao quadrado menos 2 mais 1 igual a 0. 2x ao quadrado menos 1 igual a 0. Como é uma equação do segundo grau incompleta, eu não preciso fazer por fórmula de Bhaskara, né? A não ser que você se odeie, né? É muito mais fácil simplesmente isolar aqui, né? 2x ao quadrado passa para lá igual a 1. Passa dividindo, nós vamos ter sobre 2. E finalmente, vamos ter aqui que x vai ser igual a
aquele detalhe que muita gente esquece, né? Sabe que o quadrado passa para o outro lado da raiz. Aí muita gente diz que vai ficar isso aqui, ó. Mas o que acontece? Quando passa o quadrado para o outro lado, vai ter que passar mais ou menos, certo? E agora nós temos que analisar essas raízes. Então ele está falando aqui. Então as raízes são inteiras? Isso aqui é um número inteiro? Não, vai dar um valor quebrado aqui, né? Então isso aqui está fora. São negativas as duas raízes? Não, uma é positiva, outra é negativa. Então está fora também. Elas são racionais? Não, porque aqui vai ficar assim, ó, mais ou menos raiz quadrada de 1 e embaixo vai ficar raiz quadrada de 2, que é um número irracional. Então isso aqui vai dar um número irracional. Então não é. Inversas. Inversa é, por exemplo, qual que é o inverso de 2? O inverso de 2 é 1 sobre 2. Então eles não são inversos também. Só sobrou o número, a opção oposta. O que é um número oposto? Tipo 2, o oposto de 2 é menos 2. Ou seja, uma é positiva e outra é negativa. Então aqui, ó, uma raiz é mais 1 sobre raiz de 2 e a outra é menos 1 raiz de 2. Ou seja, elas são opostas, ok? Vamos lá para mais uma. Esse aqui é o exercício do ITA, apesar de ser do ITA, até que não é tão complicado, né? Mas vamos lá. Sejam as funções f de x, x ao quadrado mais 1, g de x, x menos 1, duas funções reais. Definimos a função composta de f e g como sendo g bola f, né? Cof, como alguns falam, e a maneira que eu mais gosto de escrever, que eu acho mais significativa, que é g composta com f simplesmente. Daí ele está falando aqui g composta com f em função de menos 1. Então, o que significa isso? Eu tenho que encontrar a função g composta com f e trocar o x dela, porque nesse lugar aqui é o lugar do x, né? Isso aqui seria o x aqui, ó. E esse x vai ter que ser trocado por y menos 1. Então, primeira providência é encontrar g composta com f, ok? Então, vamos fazer aqui g composta com f. A função g é x menos 1. E no lugar desse x aqui, tem que entrar a função, ó, dentro da função g vai entrar a função f. Neste lugar aqui vai entrar a função f. Quanto vale a função f? Ó, a função f vale x ao quadrado mais 1. Ok? Então, continuando aqui, g composta com f é igual a x ao quadrado, aí mais 1 com menos 1 dá 0. Então, esta é a função f composta com g. Então, essa aqui é a função. Só que ele quer g composta com f em função de y menos 1, que seria um escrito parecido com isso aqui, ó. G composta com f, e no lugar desse x aqui, ó, entra esse y menos 1. Ou seja, no lugar do x, quem vai entrar? Entra o y menos 1. Então, aqui vai ficar x ao quadrado. Então, aqui seria o valor do x. Só que no lugar do x, quem eu tenho que pôr? Neste caso aqui, eu tenho que pôr o y menos 1. Então, aqui, para finalizar o exercício, repare que ele está desenvolvido aqui, né? É só a gente fazer o desenvolvimento desse y menos 1 ao quadrado. Y menos 1 ao quadrado, na pior das hipóteses, você faz y menos 1 vezes y menos 1. Mas para quem quer fazer um bom vestibular, aí, quer concorrer de verdade, tem que lembrar que isso aqui é um produto notável, né? Lembra que o produto notável nesse caso é a menos b. A menos b ao quadrado é quadrado do primeiro
menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. É isso que vai acontecer aqui. Então, o resultado disso vai ficar y ao quadrado, daí 2 vezes o y pelo menos 1, vai ficar menos 2y, e mais o segundo elemento ao quadrado, então o menos 1 ao quadrado vai ficar 1. Então, onde eu tenho esta alternativa? Então, simplesmente aqui é o que está na alternativa A, ok? Então, essa é a resposta do nosso exercício. Vamos para o próximo. Na nossa aula anterior, eu gravei a videoaula lá sobre função composta e eu fiz um exemplo de exercício no final da aula lá que ajudaria vocês a responder esse exercício. Esse exercício aqui é um dos clássicos de envolvendo função. E aqui ele está, além dessa parte aqui que é super mega clássico, ainda ele está acrescentando mais aqui a função composta. Então, vamos ler. A função de R em R, né, conjuntos reais, é definida por f de x igual a mx mais p. Se f em função de 2 é igual a menos 5 e f em função de menos 3 é igual a menos 10, então f em função de f em função de 18. Ou seja, eu teria a função composta aqui trocando x por 18. Mas eu não tenho a função f. Portanto, eu tenho que encontrar essa função f. E para encontrar ela, eu preciso descobrir quanto vale o m e para encontrar o p. Para isso, se eu tenho, uma coisa que eu sempre falo aí para os meus alunos é, se eu tenho duas incógnitas para encontrar, eu preciso de duas equações. E as duas equações vêm de duas certezas. E essas certezas são essas aqui, ó. Então, vamos começar. Vou utilizar aqui f em função de menos 2 é igual a menos 5. E f em função de menos 3 resulta em menos 10. Então, a gente montou aqui e agora nós vamos fazer a substituição. Então, o que ele está dizendo? Que se eu trocar o x, isso aqui é o lugar do x, por menos 2, eu posso igualar a menos 5. Então, eu vou fazer essa troca aqui, ó. Então, vai ficar m vezes menos 2 mais p é igual a menos 5. Só dando uma ajeitadinha nisso aqui, vai ficar menos 2m mais p igual a menos 5, ok? Vou fazer a mesma coisa aqui para a gente ver como é que vai ficar o sistema. M vezes menos 3 mais P igual a menos 10, ok? Aqui dando uma ajeitadinha também vai ficar menos 3M mais P igual a menos 10, ok? Agora nós vamos resolver esse sistema. Poderia ser resolvido de várias maneiras, em método da adição, método da substituição. Eu vou fazer o método da substituição aqui, isolando o P nessa aqui, ó. Então, P é igual. Então, primeira parte é isolar aqui, ó. Primeira parte que eu fiz é isso aqui. P é igual a 3M, que passou na operação inversa, menos 10. Segunda parte, eu vou pegar esse P, que agora vale 3M menos 10, e vou substituir ele no lugar desse P aqui, que é a segunda etapa, certo? Então, vai ficar menos 2M mais o P, que vale, estou substituindo o P por 3M menos 10, igual a menos 5. Então, menos 2M com mais 3M. Opa, aqui tem um detalhe. Aqui é menos 2. Aqui copiei errado. Agora que eu vi, ó. Só corrigindo aqui. Vamos ver se eu consigo apagar aqui.
Esse aqui, ó, é positivo, ó. Vou mudar. Deixa eu só fazer aqui, ó. Vou arrumar em vermelho aqui para vocês verem, ó. Aqui é mais, ó. É mais 2, ó. Aqui 2 é positivo, eu estava colocando negativo. Então, aqui é mais, aqui é mais e aqui é mais. Então, é mais 2m, ok? Bom, continuando. 2m com mais 3m, 5m. Esse menos 10 vem para cá, é 10. Menos 5. 10 menos 5 é 5. Passa dividindo. 5 dividido por 5 me dá 1. Ok? Esse é o valor do m. Terceiro passo é só substituir de volta aqui, ó. Então, isso aqui é sisteminha, né? Sistemas de duas equações de duas incógnitas. Então, P vai ser igual a 3 vezes o valor do M, que vale... Deixa eu pegar outra caneta aqui. O M vai ser trocado por 1. Então, fica menos 10. Então, 3 vezes 1 é 3, menos 10 é menos 7. Este é o valor do P. Sendo assim, a nossa função f de x vai ser igual aqui, ó, mx mais p. O m vale 1, então vai ficar só x. E o p é menos 7. Então, esta é a nossa função. F de x é igual a x menos 7. Agora, só falta a gente resolver isso aqui, ó. Então, para não precisar fazer a função composta, eu vou fazer de uma maneira um pouco mais rápida aqui. Apesar que as duas coisas são muito fáceis. Vamos fazer a composta aqui, ó. F composta com f de x. Então, no lugar do x vai entrar a própria função f, ó. F composta com f. No lugar do x entra a própria função f, que é x menos 7. Então, ali, naquele x, vai entrar x menos 7 de novo. Então, significa que f composta com f vai ficar menos 7 com menos 7, vai dar menos 14. E agora eu vou substituir aqui no lugar da função f, aliás, o x, né? Ele está mandando trocar por 18. Então, entra lá 18 menos 14. Vou trocar aqui. Menos 14. Então, opa, faltou um parênteses aqui. Então, f composta com f de 18 vai dar 4. Esta é a resposta final do exercício, que é o que ele perguntou. Então, alternativa D nesse caso. Ok? Vamos para o próximo exercício. Mais um exercício aqui de função composta. Então, ele falou f e g de reais em reais, definidas por f de x igual a 2x mais 3, g de x igual a 3x mais m. Ó, repare que tem um m aqui pelo meio. Se f de x composta com g é igual a g composta com f, então ele quer saber f em função de m. Ó. Então, eu preciso descobrir qual é o valor do m. Se é uma incógnita só para encontrar, eu preciso de uma equação. Da onde eu vou tirar essa equação? Desta informação aqui que ele me deu. Então, f composta com g de x é igual a g composta com f. Ok? Então, vamos fazer. Então, a função f é 2x mais 3. Essa é a função f. No lugar deste x, quem vai entrar? Exatamente, a função g. E quanto vale a função g? 3x mais m, ok? Mesma coisa para o lado de lá. Agora é a função g composta com f, ou seja, a f dentro da função g. Então, eu vou escrever lá 3x
x mais m. Essa é a função g. Dentro do x da g vai entrar a função f, que por sua vez vale 2x mais 3, correto? Agora é ajeitar isso aqui e encontrar o valor do m. Vamos ver o que dá. Fazendo distributiva, isso por isso dá 6x, isso por isso dá 2m mais o 3. Mesma coisa aqui desse lado, esse vezes esse, 6x, esse por esse, 9 mais m. Como eu quero encontrar o valor do m, eu vou isolar o m. Então, vou pôr o m para cá, 2m, esse m vem para cá, menos m, e o resto todo mundo vai lá para a direita. Então, fica 6x mais 9, que já estava. Aí, esse 6x vem para cá, menos 6x. O 2m não, né? 2m fica. E esse 3 vem para cá, menos 3. 2m menos m dá m. Ok, beleza. 6x menos 6x dá 0. O famoso corta da galera. 9 menos 3, que dá 6. Então, o nosso m deu 6. Acabou? Não, porque a pergunta é f em função de m. Isso aqui que ele quer saber. Então, na verdade, ele quer saber f em função de 6. Para fazer isso, eu vou trocar na função f o x por 6. Então, fica 2 vezes o x, nesse caso aqui, vale 6, né? E eu vou trocar aqui mais... Opa, deixa eu fazer a verdinha mesmo. Mais 3. Então, simplesmente, f em função de 3 vai dar 12 mais 3. F em função de 6 me dá 15. Como não tem o valor absoluto ali nas alternativas, eu tenho que analisar uma por uma. Ele é um valor primo? Não, não é. É negativo? Não. É um cubo perfeito? Não. É um valor menor que 18? Sim. É um múltiplo de 12? Não, 15 não é múltiplo de 12. Então, só sobrou a alternativa D para a gente finalizar essa listinha de exercício aí. Bom, a lista foi longa, imagina aí que foi meio cansativa para você, né? Mas você está vendo o vídeo, então você pode dar uma parada, tomar uma água, dar uma descansada e voltar a ver os exercícios, né? Mas espero que tenha tido valor aí para você. Se você, né, não tinha conseguido fazer direito a lista, faz de novo, pega a lista lá, refaz ela. O importante é você treinar para você pegar a manha de resolver esse tipo de exercício. Beleza? Se você gostou do vídeo aí, dá um curtir aí para nós. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. Se você acha que esse vídeo pode ajudar mais algum colega seu aí que está principalmente no primeiro colegial, né, que deve estar vendo esse assunto, né, passa para ele para ver se pode ajudar ele também. Beleza? Fico à disposição e a gente ainda vai marcar algumas aulas aí ao vivo, né, vai fazer alguma live aí para a gente poder tirar mais dúvidas. Beleza? Abraço, galera. Até mais. Tchau, tchau.